Fiel é aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, aquele que vos chamou, é fiel, fiel é aquele que vos chamou. Meus irmãos e as irmãs, nós gostaríamos que essa nossa celebração ela fosse assim um pouquinho mais lenta. Essa palavra lentidão é uma palavra que ficou perdida no tempo, mas a nossa memória ela fica fragilizada por causa da nossa pressa. Ficamos ansiosos por causa da nossa pressa. Não fazemos as coisas bem feitas porque temos que fazer com pressa. E a lentidão, ela é uma virtude hoje extremamente necessária, né? E nós temos que ser quase heróis para fazermos as coisas com mais lentidão, né? Descascar uma laranja, chupar cada gomo. Porque a laranja é muito interessante, né? Você descasca ela com pressa, enfia quase ela inteira na boca, né? Mastiga, engole. E a gente acaba só engolindo as coisas, entendeu? Estou falando isso para mim, né? E às vezes a gente fazer algumas coisas com mais vagar, as realidades elas vão entrando dentro de nós, né? Às vezes rezamos o Pai Nosso com muita rapidez, fazemos o nome do Pai de uma forma tão, às vezes, sem sentido. O sinal da cruz é quase que, né? Quase carimbando assim, né? Que esse momento possa ser para nós um descanso em Deus, né? É um jantar à luz de velas, onde o amado convida a amada para sentar nesta mesa com uma toalha de linho, o que nós temos de melhor, né? Então por isso é puro amor. Primazia não é da pura razão. A primazia é do coração, né? Nós estamos aqui não por obrigação, né? Nós estamos aqui porque é bom estarmos aqui, né? Que o Senhor nos conceda essa imensa graça, que talvez não seja nem mérito nosso, mas é graça do Espírito, né? Que sopra onde quer, como quer, da maneira como quer, e muitas vezes com brisa suave e mansa. Então que esse momento possa ser suave e manso, como Maria foi. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça, a paz, a profundidade, a densidade de Jesus Cristo nosso Senhor, o amor do Pai, que é um amor penetrante e que faz de nós criaturas novas, com todas as lutas que nós temos que enfrentar e com coragem. E a presença do Espírito Santo, que faz de nós pessoas tímidas em testemunhas vivas, irradiando a presença do Cristo Jesus. Toda essa realidade maravilhosa esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende. Senhor nosso Deus, cheio de bondade, presente e vivo conosco,
perdoe os nossos pecados mais profundos e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Coloquemos cada um as intenções gerais, já foram pedidas, e agora cada um no silêncio do seu coração coloque a sua prece. Deus eterno, repleto de bondade e de misericórdia, que elevastes a glória do céu em corpo e alma a Imaculada Virgem Maria, Mãe do vosso Filho, dai-nos viver atentos às coisas do alto, a fim de participarmos da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nossa liturgia da palavra. Leitura do primeiro livro das Crônicas. Naqueles dias, Davi convocou todo Israel em Jerusalém, a fim de transportar a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Davi reuniu também os filhos de Arão e os levitas. Os filhos de Levi levaram a arca de Deus com os varais sobre os ombros, como Moisés havia mandado, de acordo com a ordem do Senhor. Davi ordenou aos chefes dos levitas que designassem seus irmãos como cantores para entoarem cânticos festivos e acompanhados de instrumentos musicais, harpas, cítaras e símbolos. Tendo, pois, introduzido a arca de Deus e colocado no meio da tenda que Davi tinha armado, ofereceram na presença de Deus holocaustos e sacrifícios pacíficos. Depois de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, Davi abençoou o povo em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. As filhas de reis vêm ao vosso encontro, e à vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir, com veste esplendente de ouro de Ofir. À vossa direita se encontra
Escutai, minha filha, olhai e ouvi isto. Esquecei vosso povo e a casa paterna, que o rei se encante com vossa beleza. Prestai-lhe homenagens, é vosso Senhor. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir, entre cantos de festa e com grande alegria. Ingressam então no palácio real, entre cantos de festa e com grande alegria. Ingressam então no palácio real. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. A vossa direita se encontra a rainha, com veste esplendente de ouro de Ofir. Está perto de ti, em tua boca, em teu coração. A palavra está perto de ti, em tua boca, em teu coração. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse: A minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador,
porque olhou para a humildade de sua serva. Doravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço, dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou 3 meses com Isabel, depois voltou para a sua casa. Esta é a palavra da salvação. Então, meus irmãos, a gente gostaria aí de agradecer a presença do Padre Luiz Fernando, a presença do Padre Pio. Roberto, o nosso irmão pastor aí, como é que é o nome dele, por favor? Podia ficar de pé para o pessoal te ver? Isso. Seja muito bem-vindo, viu? Da Igreja Metodista, aqui conosco, né? Muito obrigado aí pela presença. Temos o Fernando, seminarista. Acho que ficou isso. O Padre Vilicacan já esteve aqui, mas já teve que ir embora. Continuamos um pouco a nossa travessia. Apenas o suficiente, né? Apenas o necessário, né? Somos convidados nesta festa da Assunção de Nossa Senhora, que é a grande festa da nossa chegada, né? Do nosso destino. Todas as festas de Nossa Senhora são festas em que nós mergulhamos nas aspirações mais profundas do nosso coração, né? Então, essa presença dela é uma presença para tocar no nosso coração e perceber que o nosso destino é o mesmo destino dela, né? Ela foi assunta ao céu, né? Significa que ela subiu ao céu não pela força dela, mas pela força do Espírito de Deus, né? Então, Nossa Senhora, isso para nós nem sempre é tão fácil, mas Nossa Senhora é esta humana que está viva. Na lógica da nossa cabeça, talvez a gente não consiga alcançar, mas na lógica do coração nós compreendemos, né? Uma humana que não morreu. É só aceitar. E por essa razão, a vida de Nossa Senhora foi essa simplicidade toda, né? 14 aninhos, já mãe. Eu tenho uma imagenzinha dela lá, Nossa Senhora adolescente, né? Fiz questão de colocar ela num lugarzinho bem para me olhar todo dia que eu passo nessa porta, né? Essa menininha, talvez com os pezinhos um pouquinho assim para dentro, diante daquele assombro, sem saber responder, né? Mas acolhendo. Então, Nossa Senhora é essa amiga, essa pessoa com quem eu posso me assentar com ela e conversar com ela, né? Sempre nos remete para o Filho. Ela nunca deixa
nós ficarmos parados nela mesma. Sempre aponta para o filho, né? Então, a grande realidade que me assombra na entrega de Nossa Senhora é que ela foi de tal humildade que acolheu a beleza, o esplendor, a realidade toda poderosa de Deus nela mesma. Não pense que isso é fácil. Isso é muito difícil. Porque quanto maior o mistério, quanto mais profundo é o mistério, mais o assombro, mais o medo toma conta do coração da gente. Não pense vocês que quando me deram o toquezinho lá que tinha me chamado para ser bispo, não pense vocês que foi uma coisa assim, não teve esse suspiro, não, foi outro suspiro, de tremer nas bases. Agora, eu 50 anos nas costas, né? Nossa Senhora com 15 anos, já claro que tendo consciência da imensidão, da loucura dessa realidade, 100 bilhões de galáxias, o Criador de tudo isso, o Filho de Deus, vai brotar dela. Sai dessa. Então, é complexo, é muito difícil. Então, ela foi raspada nas profundezas do coração dela, né? Ela foi provada. Quando nós falamos das 7 dores ou as 7 espadas que feriu o coração dessa mulher, e ela permanecer de pé diante da cruz, né? Elegância total. Elegância total. Nossa Senhora não teve nada de extraordinário, nada de extraordinário, né? Inclusive pelo contrário, né? Na hora que o anjo anuncia, será Emanuel, Deus conosco, o Senhor Todo-Poderoso e tal, de repente tinha um menino que não encontra lugar para nascer. Totalmente o contrário do que foi anunciado. É claro que não foi o contrário do que foi anunciado, mas foi, na realidade foi. Imaginem vocês, mulheres, que é a maioria, né? Quando você 9 meses, chegando aí e tal, de repente você tem que andar 100 quilômetros no lombo de um burro, vai saindo de Nazaré e vai lá para Belém, bate numa porta, não, aqui não tem lugar para você não. Não tinha lugar para eles. Interessante, não tinha lugar para eles. Não é que não tinha lugar, não tinha lugar para eles, para saber que eles não encontraram nem o respaldo para poder nascer. E ele começa toda a dor, senão nós vamos aqui até 1h da tarde. Mas para a gente alcançar um pouquinho isso, né, meu irmão? A vida da fé é dura. A vida daquele que acredita, ela não é sombra e água fresca. Ela não é. E Deus não tem nenhum mimo conosco, assim, no sentido de ninar a gente bacaninha, não. É uma exigência que é feita, né? Então é necessário com que a gente saiba disso, né? Entrar para esse caminho, né, não é tão simples e tão fácil, né? E a gente é convidado, e ela sempre a caminho, né? Ela vai apressadamente. A gente está falando da pressa aqui. Ela vai apressadamente, mas ela vai sem pressa. Eu posso ir apressadamente, mas eu não preciso de ir com pressa. Aquela ansiedade, aquela coisa. Eu posso ir com pressa para resolver as situações, mas que a minha interioridade esteja harmonizada, unificada, né? E a gente vê que o encontro de 2 comadres, né, de Nossa Senhora, Maria e Isabel, se tornou, assim, palavra da salvação, né? Esse evangelho, o encontro de 2 primas na esquina daquela ruazinha ali,
de terra, e ali as duas se encontram, se torna a palavra da salvação. Para dizer para nós, meus irmãos, uma coisa extremamente importante, cotidiano da nossa vida. Nossa fé não é uma realidade assim muito exuberante, esperando curiosidades espirituais. Não. É uma coisinha simples, é um cafezinho que você toma com seu amigo, é uma visita que você faz a uma pessoa que está doente, e ali é a palavra da salvação. Nós somos convidados então a isso, né? E aí eu gostaria de conversar um pouquinho, né? Que Nossa Senhora, apesar de todo esse assombro, apesar de toda essa força impressionante, né? Ela permaneceu sem medo, né? Por quê? Porque ela foi uma mulher despojada. E quando nós nos tornamos despojados, nós vamos pouquinho a pouquinho também perdendo o medo, né? Tinha o padre Alfredinho, que morava em Recife, num aglomerado, e ele passava de aglomerado, de favela em favela. A primeira coisa que ele fazia era tirar a porta da casa dele. Chegava no barraco, alugava aquele barraco, tirava a porta. Portanto, garanto para vocês que é um homem sem medo. Morreu, né? Mas não morreu de medo, não. Morreu porque tinha que morrer. O Alfredinho era assim, né? E aí a casa dele virava uma sala de visita da favela. Então, quando a gente arranca as nossas seguranças, o medo vai embora. O despojamento entra, e na hora que o despojamento entra, o medo sai fora. É como o amor. Quando o amor chega, o medo vai embora, né? Então nós temos medo porque nós queremos controlar tudo. Queremos controlar tudo. Não estou dizendo que eu estou morrendo de medo, mas se aproxima desse morrer de medo, né? Nós vamos ter essas transferências. Quase 25 padres mudando. Não vou dizer para vocês não podem imaginar o que vem a ser isso. Não passa, no mínimo, na cabeça de vocês o que seja isso. Então, eu fico com medo, sabe por quê? Porque eu sou olhado como concorrente e adversário, entendeu? Uma pessoa, ela manda um zapzinho para mim, dizendo que ela prefere morrer do que o padre seja transferido. Só para vocês terem uma ideia. Eu prefiro morrer do que o padre seja transferido da minha paróquia. É claro que eu ainda sou uma pessoa educada, entendeu? Como assim? Como assim? Porque o que diante de uma palavra dessa, o que eu olho para ela? Está olhando como ídolo. Está esquecendo de Deus. E tá quase, se ela precisar de ajoelhar diante de um ídolo, ela está olhando. Mas não adianta eu falar isso para vocês aqui não, entendeu? Tinha vontade de falar para 600 mil pessoas da diocese, mas nós temos que repensar talvez a forma, né? Temos que repensar. Mas por exemplo, eu não posso controlar tudo. Se eu quiser controlar tudo, eu vou morrer de medo. Graças a Deus que o controle não é meu, né? Mas é só para vocês entenderem um pouquinho, né? De vocês até me ajudarem nas paróquias de vocês, porque não sou eu que estou querendo, é um edital, é uma lei de 6 em 6 anos, a pessoa tem que mudar.
O novo, ele traz esse odor que não é agradável. Só que tem que, se aquele padre continuar lá, você não vai experimentar nenhum sentimento que, se um outro vier, vai brotar dentro de você e a sua existência, ela vai ser empobrecida. Ah, fulano de tal, que maravilha, que beleza. Mas fica na maravilha, na beleza, ótimo, bacana, mas vai ter os mesmos sentimentos. A homilia é mais ou menos, você já sabe mais ou menos, porque todo mundo é assim, né? Nossa criatividade não é esplendorosa, né? Agora, chegando uma outra pessoa, vai acordar dentro de você realidades maravilhosas. Pode assustar no princípio, pode trazer para você, ele fala demais a verdade, pode, né? Mas vão acordar, e você vai ter que ficar mais esperto e esperta. Não fique mais acomodada. Maria saiu da sua casa para ficar 3 meses com Isabel, e foi. Para poder dizer isso, meu irmão, o novo, ele traz para nós isso, né? E às vezes, quando a gente perde alguma coisa, a gente se sente desfavorecido, né? Aí a gente se compara, mas lá naquela paróquia, eu estou pegando esse exemplo aqui, nem sei por que eu estou pegando esse exemplo, mas né, não é que seja desfavorecido, não é um tabuleiro de xadrez, né? Não é. A vida da gente não é assim, né? A vida, ela tem essa dinâmica e às vezes cruel, né? E quando a gente tem que ficar um pouquinho atento, é porque a gente às vezes tem medo de Deus, né? A gente precisa trabalhar um pouquinho com isso, né? Porque senão a gente fica apavorado. Porque Deus, sendo onipotente, onisciente, né, todo-poderoso, né, na hora que Ele olha para a gente, né, se a gente olhar com este olhar, com o olhar de que Deus é o arquiteto do universo, né, esse olhar frio, nós nos tornamos reféns de um Deus que não é o Deus de Jesus Cristo. Deus é papai querido, Deus é repleto de bondade, Deus nos criou por puro amor. Deus não deseja que nós sejamos escravos de nada nem de ninguém. Deus é aquele que quer nos libertar da escravidão do Egito para nos levar à terra prometida, né? Então é esse Deus que Jesus Cristo veio nos trazer de uma forma toda especial na parábola do Pai misericordioso, né? Dizem os entendidos do assunto que é a parábola que mostra a fisionomia, o rosto do Deus vivo que Jesus veio nos anunciar. E Jesus veio anunciar um Deus novo, né? Então nós às vezes nos sentimos assim até um pouco meio constrangidos, porque a nossa questão da justiça, e aí a gente pega, por exemplo, aquela parábola em que chamou nas primeiras horas, depois às 9 horas da manhã, depois ao meio-dia, os operários lá para trabalhar lá na lavoura, depois às 3 horas da tarde, depois às 5, né? Aqueles que chegaram às 5 receberam o mesmo tanto daqueles que chegaram às 8 da manhã. E aí os judeus lá, né, eles ficaram bravos porque Jesus tratou a todos igualmente, né? Eu posso fazer das minhas coisas o que eu quero, né? Então por isso nós também somos convidados, meus irmãos, a trabalhar um pouquinho conosco isso, a generosidade, a gratuidade, que as pessoas mesmo que vivem diferentemente, elas têm o mesmo direito daqueles que começaram a trabalhar na vinha do Senhor mais cedo, né? Então é importante, né?
A gente então, essa coisa de, às vezes a gente cumprimenta uma pessoa, ô bispo, está tudo sob controle? Eu falo, meu filho, não tem nada sob controle. É por ilusão, né? Se está tudo sob controle. Então, a gente saber que a vida tem essas coisas das surpresas, né? Isso é fé, isso é coragem, né? Que a gente possa saber que na curva da estrada a paisagem mudou. Opa, mudou a paisagem, mas não mudou a estrada. A paisagem mudou, o jeito mudou, a maneira mudou, né? E tomara que o ardor também cresça, né? Quando a gente quer guardar tudo para a gente, sabe o que acontece? A gente perde tudo. Perde tudo. Tenta ir agarrando tudo. Isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu, isso aqui é meu. Daqui a pouco você não suporta. Você não suporta. Né? Querer guardar tudo é perder tudo. Então, Jesus nos convida, e aqui nós vamos terminando, Jesus nos convida o caminho da confiança, né, gente? Às vezes é tão difícil, né? É. Mas Ele deseja que nós vivamos esse caminho da confiança para que nós possamos viver intensamente. Intensamente. Não é porque Ele quer restringir, Ele quer ampliar. Nossa Senhora foi assim, né? Lá na Espanha tem a Nossa Senhora da Estrada, né? Porque Nossa Senhora está sempre na estrada. Indo a Isabel, indo para Belém, indo para o Egito, voltando de novo, indo para Jerusalém, voltando de novo, indo para Jerusalém para a morte do seu filho, permanece de pé, traz o corpo de Jesus, segura, né? E João leva Nossa Senhora para sua casa. Levar Nossa Senhora para sua casa é levar Nossa Senhora para o seu coração, né? Então, meus irmãos, né? Minhas irmãs, é um pouquinho isso, né? De pedir a Deus essa coragem, uma espiritualidade sem medo, né? Mas liberdade de espírito, coração alarga, né? Importante. Passamos então um minutinho de um silenciamento, para que você possa olhar um pouquinho para dentro de você, perceber um pouco como é que está a sua travessia, o que você está precisando de soltar, porque o nosso caminho não é agarrar, nosso caminho é soltar. Qual que é o Isaac que eu estou precisando de oferecer, né? E é justamente aquilo que nos parece mais precioso é o que Deus nos pede. Pode ser, né? Então, vamos pensar um pouquinho e nos colocando na presença daquele que é a razão, o sentido e que nos ama apaixonadamente.
as coisas que o mundo oferecia me impediam de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Mas tu vieste, me tocaste bem no fundo do meu coração, me ensinaste a te amar. Recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Oh Jesus, recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Recebe então a minha vida, recebe as coisas que de ti me afastam, pois só em ti quero viver. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Muito obrigado, ó Pai, por nos ter dado Maria como mãe. Nessa travessia nem sempre tão fácil de volta para a vossa casa. Acolhei a nossa existência, a nossa vida e colocamos tudo isto em vosso coração. Através do vosso Filho amado, Jesus Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Muito obrigado, Pai querido, porque nos criastes e, querendo bem uns aos outros, nós viveremos no vosso amor. Vós nos dais a grande alegria de encontrar nossos amigos e amigas, conversar com eles, repartir com os irmãos e irmãs as coisas bonitas que nós trazemos e também as sombras, as noites e as dificuldades que todos nós enfrentamos. Estamos contentes, ó Pai, e viemos até aqui para dizer ao Senhor o nosso muito obrigado. Com todos que acreditam em vós, com os anjos e os santos, nós os louvamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas.
em nome do Senhor. Bendito é aquele que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Sois santo, ó Pai, amais todas as pessoas do mundo e sois muito bom para nós. Agradecemos, antes de tudo, em primeiro lugar, porque nos destes vosso Filho Jesus Cristo. Ele veio ao mundo porque as pessoas se afastaram de vós, não se entendem mais. Jesus nos abriu os olhos, os ouvidos e o coração para nós compreendermos que não somos adversários nem concorrentes, mas somos irmãos e irmãs da grande família que sois o nosso Pai. É Jesus que agora nos reúne em volta desta mesa tão bonita para fazermos bem unidos o que na ceia fez com seus amigos. Pai, vós que sois tão bom, mandai o vosso Espírito Santo para santificar este pão e este vinho, e eles serão assim o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Mandai vosso Espírito Santo. Antes de morrer, por amor, por puro amor a cada um de nós, Jesus, pela última vez, pôs-se à mesa para o jantar com os apóstolos. Tomou o pão em suas mãos, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos e amigos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos e amigos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus está aqui, Ele está aqui, tão perto como o ar que eu respiro, aleluia, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Aqui ficou com o essencial e Jesus tirou tudo que é secundário e ficou a essência: corpo, sangue, alma e divindade. Tudo isto é mistério da fé. Anunciamos, Senhor, A vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. ó Pai, nós estamos aqui reunidos diante de vós, cheios de alegria, recordamos o que Jesus fez para nos salvar. Neste sacrifício que Ele deu à sua igreja, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus. Nós os pedimos, Pai querido, aceitai-nos com o vosso amado Filho. Ele quis sofrer a morte
por puro amor a cada um de nós. Mas vós o ressuscitastes, e por isso nós os louvamos. Jesus agora vive junto de vós, ó Pai, mas ao mesmo tempo Ele está aqui conosco. E Ele voltará vitorioso. E no seu reino ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai chorar e ninguém mais vai ficar triste. Vós nos chamastes, Pai querido, para que nesta mesa recebamos o corpo de Jesus na alegria do Espírito Santo. Assim alimentados, queremos agradar-vos sempre mais. Pai de bondade, ajudai o Papa Francisco, a mim, vosso indigno e pequeno servo, os outros bispos da Igreja. Ajudai também os amigos de Jesus, para que vivam em paz no mundo inteiro e façam a todos bem felizes. Fazei que um dia estejamos bem junto a vós com Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, morando para sempre em vossa casa com Jesus. Nós queremos lembrar aqui do Rodolfo, que aproximadamente há 7 dias atrás foi para a casa do pai. Um rapaz, sofredor de rua, que cuidava com muito carinho das coisas da cidade, de uma forma tão generosa, e que partiu para a casa do pai para descansar, Então que ele, bem junto do Pai, esteja intercedendo também por nós, para que possamos nos preocuparmos com aquilo que é o essencial da vida. Possamos ser irradiadores da presença de Jesus e um dia também, por pura graça de Deus, participarmos da festa que nunca mais terá fim. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Nos conceda a graça de rezarmos o Pai Nosso de uma forma também nova, Nova em cada palavra, nova no jeito que Jesus veio nos ensinar, o novo jeito de ver Deus, Não como distante, não como longe, mas com a presença de Jesus, Deus próximo, junto. O Evangelho se torna boa nova. A nossa moral deixa de ser uma moral de escravos para se tornar uma ética da solidariedade, A nossa missão seja verdadeiramente Pentecostes e não apenas distribuir folhetos, Que a nossa vida seja verdadeiramente uma vida entregue àquele que se entregou todo por amor a nós e que nos dá a graça de chamá-lo de papai querido, Então isso Jesus trouxe para nós de uma forma tão bonita, tão forte, tão fraterna. Então, portanto, é o grande momento de agradecer rezando. Pai nosso dos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Neste amor de Deus que nos uniu, vamos saudar-nos uns aos outros, desejando a paz. Piedade de nós, por isso tende piedade, piedade de nós. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, foste imolado em nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz, ó Cordeiro de Deus. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Se nós podemos, por favor, 2 filas pelo corredor central e uma pelo corredor lateral à direita e outro corredor aqui à minha esquerda.
mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Oh, meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria, sou em ti. És em mim, minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Que bom, Senhor, ir ao teu encontro, poder chegar e adentrar a tua casa, sentar-me contigo e partilhar na mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como
Muito obrigado aí pela presença de cada um de vocês, meus irmãos, minhas irmãs. Fomos lavados pela misericórdia do Senhor no ato penitencial. Fomos iluminados pela palavra de Deus que entrou no nosso ouvido e escorregou para dentro do nosso coração. Ofertamos o nosso ser, o nosso corpo no ofertório a Deus. Já somos propriedade dele. Fomos alimentados com o corpo do Filho amado, o pão vivo descido do céu. Fomos inebriados com a alegria do sangue de Cristo que chegou até as profundezas do nosso coração. E agora iremos iniciar a nossa grande missa, que é a missão, né? É a grande missa, superlativo de missa, missão no mundo. Não precisamos jogar pesado com quem quer que seja, não precisamos de gritar com quem quer que seja. Somos irradiadores do mistério. Não queremos sempre levar vantagem. Não queremos exercer nenhum poder, mas apenas sermos verdadeiramente templos do Espírito, morada da Trindade, irmãos de Jesus Cristo. Então que nós possamos sair daqui com o coração à larga e possamos viver conforme Ele deseja que vivamos, né? Já podemos iniciar os nossos exercícios, né? Esses 20 minutinhos na parte da manhã, esse silenciamento que nós fizemos, né? Ficar um pouquinho com aquele que é a razão e o sentido de nossas vidas, né? 20 minutinhos, levantando um pouquinho mais cedo, ou no finalzinho da tarde, no início da noite, ou à noite, a hora que cada um puder. Será esta a hora misteriosa de Deus, né? Oração de centramento, oração de fixar o nosso olhar naquele que é o sentido de nossas vidas. Tudo, ó Pai, por Ele, por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Tem alguém aniversariando hoje? Parece que tinha uma pessoa. Não? Tá. Hein? Ah, então, parabéns, né? Deus lhe dê força e coragem. Já cantaram parabéns para você, né? Não? Não, então você tem que vir aqui, ué. Chegue um pouquinho aqui à frente, por favor. Parabéns Pra você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Você hoje completa mais um ano de idade. A você desejamos muitas felicidades. Muito bem, eu não vou continuar mais porque vocês estão com a vontade doida de ir embora, né? Precisa de fazer almoço. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nosso agradecimento a esse pessoal todo aqui que está por trás dos bastidores. O nosso próximo retiro vai ser no dia 14. 14 de setembro. Não, de setembro. Segundo domingo. Segundo sábado. É 14? Vocês tiveram uma reação assim um pouco meio aversiva? Não é isso mesmo? É isso mesmo?
Estou achando você com a fisionomia um pouco meio assim de espanto. Eu não entendi. Setembro é no segundo, que é dia 14. E a posse de você no dia 21. Não é isso? Então você fica satisfeito assim? Carinha dele. Joia. Então beleza. Então muito obrigado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós, meus irmãos e minhas irmãs e as vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Vocês vão precisar de alguma ajuda aqui que os homens e as mulheres precisam ou não? Hein? Tá, eu acho que está mais ou menos. Não precisa não? Então tá bom. Vamos em paz e que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus.